Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Agora vamos entrar em culto, vamos entrar na nossa quinta online. Reúna a sua família, convide seus amigos e vamos adorar ao Senhor. Deus te abençoe.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Vamos louvar a Deus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Jesus, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por todos os livramentos, muito obrigada por tudo aquilo que conseguimos fazer. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado em segurança. Pai, as notícias não têm sido boas, os momentos não têm sido muito fáceis, mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas, nós cremos naquele que detém todo o poder. Pai, nada passa desapercebido ao Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas, por isso confiamos e descansamos em Ti. Senhor, em nome de Jesus, recebe esse culto que vamos prestar a Ti. Fazemos, Deus, de todo o nosso coração, porque Te amamos e amamos adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita aquele que está enfermo, visita, Senhor Deus, os hospitais, visita cada leito das UTIs. Deus, socorre os aflitos. Pai, tem misericórdia daqueles que perderam seus empregos. Pai, que em nome de Jesus o Teu povo possa se sentir cuidado, possa se sentir acolhido, possa se sentir guardado pelo Senhor em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos por essa última quinta-feira do mês de outubro. Nós Te glorificamos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças. É o que pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite, esta quinta-feira, em mais um culto no qual nós adoramos e louvamos ao nosso Deus. Eu queria repartir com os irmãos nessa noite uma mensagem que eu chamei de chamado e capacitado por Deus. O texto bíblico que nós leremos está lá em Juízes 6, 11 a 24 e 36 a 40. Que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor que lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graças aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha.
A carne pôs no alçafate e o caldo pôs numa panela. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um veio de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no veio e segura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, rogamos nesse instante, ó Deus, que o Seu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos notar que vários servos na Bíblia foram chamados por Deus, e esses servos, quando foram chamados por Deus, na realidade, eles estavam nos seus afazeres, nos seus trabalhos. Cada um tinha as suas atividades. Ninguém era à toa, ninguém estava à toa, ninguém não fazia nada. Por exemplo, nós temos Arão. Arão, quando foi chamado por Deus, ele deixou a sua terra. Moisés também deixou o seu rebanho quando viu a sarça ardendo e obedeceu ao chamado de Deus. Eliseu também foi outro que Deus o chamou, e ele estava lavrando com 12 juntas de boi, mas seguiu o chamado do Senhor. André e Simão também estavam pescando, quando Jesus ali passou e o chamou para o acompanhar e serem pescadores de homens. Ou seja, todos têm suas atividades, estavam nos seus afazeres, e Deus os chamou para um trabalho específico, com o objetivo que Deus tinha para a vida de cada um. Gideão, por exemplo, no texto que nós lemos, ele estava malhando trigo, ele estava arando a terra, não é isso? E Deus falou com ele que tinha um propósito especial para a vida dele, um propósito diferente daquilo que ele estava fazendo. E aí eu pergunto a você, como foi o seu chamado de Deus? Nós um dia recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E nós então passamos a ter uma perspectiva de servos de Deus. Nós somos, além das nossas atividades, além de tudo aquilo que nós fazemos, nós também somos servos de Deus. E nós recebemos um chamado de Deus para fazer a sua obra. Então, dentro dessa perspectiva e diante dessa pergunta, como foi o chamado de Deus para você, eu queria refletir sobre dois aspectos importantes com vistas a esse chamado. O primeiro é o que eu chamo de preparação para o chamado. Para tudo que vamos fazer, precisamos das ferramentas corretas, perfeito? Tudo aquilo que nós vamos desenvolver, nós vamos pensar no que nós precisamos para que nós possamos desenvolver aquela atividade que nós vamos realizar da melhor forma possível. E o chamado de Deus também é da mesma maneira. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para um propósito, e Ele nos dá as ferramentas necessárias para que aquilo para o qual Ele está nos chamando, nós possamos desenvolver. Deus disse a Gideão que precisava, por exemplo, de coragem, está lá no versículo 12. Deus usou a coragem que deu a ele para destruir o altar de Baal. Então, Deus proveu a Gideão de coragem para desenvolver aquele objetivo pelo qual tinha sido chamado. A segunda coisa que Deus proveu a Gideão foi força. Está lá no versículo 14 que nós lemos. Em todo tempo, Gideão precisou ser forte para poder enfrentar tudo aquilo que Deus tinha
designado para ele. Portanto, nós também temos que ter essas questões quando somos chamados para o serviço de Deus. Deus, quando nos chama, ele nos capacita, né? Existe uma máxima que diz que Deus não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles pelo qual ele está chamando. Então Deus provê de coragem, de força, de perspectiva, ou seja, de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos desenvolver aquele chamado de Deus para conosco. Ou seja, Deus está sempre nos dando as condições para enfrentarmos as barreiras, as dificuldades que porventura nós vamos enfrentar ou vamos achar diante daquela perspectiva, daquele objetivo pelo qual Deus nos designou. Então Deus vai sempre nos dar essa capacidade. Então mas para isso nós precisamos de uma questão também. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para enfrentar e ir atrás desse objetivo que Deus está nos chamando. Às vezes nós temos medo, às vezes nós temos dúvidas, né? Às vezes nós achamos que não temos capacidade para enfrentar as barreiras que nós vamos encontrar diante daquele objetivo pelo qual Deus está nos chamando, né? Moisés mesmo, que nós citamos há pouco, quando Deus o chamou, ele retrucou, dizendo, não, eu não tenho capacidade, eu não sei falar em público, eu não sei falar para muita gente, que dirá eu falar para um faraó, não é verdade? Mas Deus disse, não, eu quero você e eu vou te capacitar para isso, né? Ou seja, Deus deu a força e a coragem para Moisés enfrentar o desafio pelo qual ele estava sendo chamado. Portanto, temos que ter a certeza que Deus capacita para o exercício na qual ele está nos chamando. Essa é a primeira perspectiva que eu queria refletir com os irmãos. A segunda perspectiva que eu queria refletir com os irmãos é a comprovação do chamado. Deus, quando nos chama, ele comprova pelo qual aquilo que ele está nos chamando. Escutar a voz de Deus é algo que nós precisamos estar sempre atentos, sempre dispostos e sempre prontos para escutar a sua voz. E o chamado às vezes passa por algumas provas, por alguns testes, para que nós tenhamos a certeza de que aquele chamado não é um chamado da minha pessoa, do meu eu, do meu eu enquanto pessoa, mas sim um chamado vindo do Senhor. E Gedeão recebeu esse chamado e pediu essas provas, por exemplo. Não é isso? Nós vimos lá no versículo 21 que Deus aceitou a oferta de Gideão como prova de que ele era servo de Deus. Ou seja, Gideão fez uma oferenda a Deus, dizendo a Deus, olha Senhor, eu sou aqui teu servo, estou à sua disposição para fazer a tua vontade. E Deus mandou uns sinais para Gideão, naquele orvalho. 2 vezes Deus mandou esses sinais para ele, comprovando que aquele chamado que Gideão estava tendo era um chamado vindo do Senhor para cumprir o objetivo pelo qual Deus tinha designado para a vida de Gideão. Nós podemos comprovar isso lá no versículo 21, no versículo 36 que nós lemos, no texto que nós lemos. Ou seja, quando nós somos chamados por Deus, e o Senhor aceita, e nós aceitamos esse chamado de Deus e nos colocamos à disposição do Senhor para realizar aquilo que Deus quer que nós façamos, não é isso? O Senhor aceita isso como uma oferenda para Ele. Quando nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor para que Deus as use da melhor maneira que lhe convier, Deus recebe isso porque Ele vê no nosso coração e vê a sinceridade que nós estamos tendo de colocar as nossas vidas nas suas mãos. Veja só que nós somos imperfeitos. Nós às vezes agimos pelo ímpeto, pelo coração, não é isso? E não pelaquilo que realmente é, pelaquilo que é a vontade de Deus. Mas Deus, através dos sinais, fala conosco da mesma maneira, dizendo o seguinte, olha, eu quero que você realize uma determinada tarefa, e eu quero que você realize isso. Você não pode transferir essa tarefa para outra pessoa. Deus, quando nos chama, Ele quer que eu realize a tarefa pelo qual Ele está nos chamando. E Deus nos mostra isso, e Deus comprova isso através do seu chamado, para que nós possamos fazer aquilo que é a sua vontade.
Olha, não duvide do chamado de Deus. Não duvide que Deus está te chamando para uma grande obra no seu arraial. A Bíblia nos diz que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Então nós temos que estar sempre dispostos e nos colocando para cumprir a vontade de Deus para com Ele. Nós somos chamados, nós fomos escolhidos por Deus para realizar a sua obra. E Deus nos ama tanto que Ele quer que nós façamos parte dessa obra que Ele tem para realizar aqui neste mundo. Deus nos dá força, Deus nos dá coragem para fazer aquilo pelo qual Ele está nos chamando. Não duvide disso. Aceite o chamado do Senhor e oferte a sua obra, né, o seu trabalho, com um amor tão grande, da mesma forma como nós temos que ter a certeza que Deus nos chama. O tema de missões nacionais esse ano é um tema muito desafiador, que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós só podemos amar na medida em que Deus nos transferiu esse amor dele para conosco. No momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós recebemos esse amor de Deus. Nós podemos saborear esse amor de Deus através da nossa conversão, através daquele dia que é inanarrável, que é diferente, que foi uma coisa assim, de outra forma nós não passamos por nenhuma experiência como aquela da nossa conversão. E veja só, não para aí. A nossa vida não para aí quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Na realidade, Deus continua te chamando, não mais para a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Ele continua te chamando para realizar a obra que tem que ser realizada nesse mundo, para que outras pessoas possam ver o nosso amor, que é o amor irradiado de Cristo Jesus em nossos corações. Portanto, Deus está te chamando. Deus tem um chamado para você. Deus quer que você realize a obra dele. Deus quer que você realize uma obra assim como Gideão fez, assim como Arão fez, assim como Moisés fez, assim como o próprio Jesus Cristo fez quando esteve aqui neste mundo, quando se fez homem e esteve entre nós. Deus realizou um trabalho que foi um projeto de Deus. E veja só que obra magnífica. Portanto, tenha certeza que Deus está te chamando. Não duvide do seu chamado. Não duvide da sua capacidade. Não duvide que Deus vai te capacitar para realizar aquilo que Ele quer que você realize. Olha só, meu querido. Deus tem um chamado. Se coloque à disposição do Senhor. Coloque a sua vida diante do altar. Coloque a sua vida e escute a voz de Deus nesse chamado que Ele tem para que você realize a obra dEle. Como disse, o campo é vasto, mas são poucos os ceifeiros, porque muitas vezes nós não aceitamos e não fazemos a vontade do Senhor. Mas, querido, não deixe para amanhã. Escute a voz de Deus, escute o chamado dEle, se coloque à disposição dEle. Você vai realizar um trabalho magnífico, estupendo na obra do Senhor. Eu tenho certeza disso, se você assim o fizer, com coragem e com disposição. Que Deus te abençoe.